Olá pessoal, tudo bem? Passando por aqui para fazer um comentário rápido sobre um dos bastidores que eu experimentei nessa cobertura e que é relevante contar para vocês aqui. Existe muita dúvida sobre se Israel concorda com a proposta divulgada pelo presidente Biden há mais ou menos 12 dias e que o presidente Biden, inclusive dos Estados Unidos, confirma que é uma proposta elaborada por Israel. Ontem, pela primeira vez, eu recebi uma mensagem de uma fonte oficial de alto escalão do governo de Israel. Por que é importante essa informação? Pela primeira vez, essa pessoa me procurou e não o contrário. Normalmente, um dos aspectos mais complexos do jornalismo, em especial num período de guerra como esse, é desenvolver relações com fontes capazes de passar informações importantes. Muitas vezes as pessoas não estão abertas, não estão disponíveis, ainda mais para uma pessoa que não cobre esse conflito para a imprensa local, como é o meu caso. Faço uma cobertura aqui para o Israel de Fato, mas também para a imprensa de Portugal, em especial também a imprensa da França. Então, eles não têm muito acesso ao meu trabalho. São informações que eu conto porque são relevantes nesse sentido. Pela primeira vez, eu recebi uma mensagem dessa fonte de alto escalão do governo de Israel em que ela me disse o seguinte. Ela me disse que a proposta israelense, proposta essa apresentada por Joe Biden, ele em momento nenhum me negou que era uma proposta israelense, mas apresentada por Biden, disse ele que permite a Israel alcançar os seus objetivos na guerra, a eliminação das capacidades militares e de governo do Hamas, o regresso de todos os reféns israelenses e a tomada de medidas para que Gaza não represente mais uma ameaça a Israel. Posteriormente, inclusive, eu soube que essa informação foi repassada a outros jornalistas. Isso também é relevante. O fato de essa pessoa ter me procurado significa que o governo de Israel quer que haja uma divulgação de que o governo de Israel apoia essa proposta divulgada pelo presidente Joe Biden. Existia muita dúvida se Israel apoiaria ou não apoiaria, se Israel estava sendo pressionado ou não estava pressionado. Para mim fica cada vez mais claro, aqui é um ponto de análise da minha parte, eu já dei os fatos, agora faço uma passagem para uma análise de que é uma tentativa de deixar claro que Israel apoia a proposta. Isso não significa, é importante reforçar, que caso essa proposta fosse aceita pelo Hamas, e não foi, pelo menos não foi da maneira como ela foi encaminhada ao Hamas, o Hamas tem observações e, enfim, a proposta em si foi rejeitada e o Hamas apresentou uma contraproposta. Então, do ponto de vista de interpretação simples, a proposta foi rejeitada e eles apresentaram uma contraproposta a Israel. É evidente, só para retomar o raciocínio, que o fato de Israel, os negociadores, as autoridades internas do governo apoiarem a proposta, não significa que não haveria dificuldades para aprová-la, em especial diante dessa atual formação da coalizão de governo de Israel. Em especial também porque dois dos ministros, e aí não é um comentário, não é uma análise, disseram claramente que se essa proposta fosse levada adiante, os ministros Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, eles derrubariam o governo. Eles usaram esse termo, não é um comentário da minha parte, só para deixar claro. Então, eles tentariam desfazer a coalizão, torná-la minoritária novamente no Knesset, o parlamento israelense, de forma a que essa proposta não pudesse ser levada adiante e implementada do ponto de vista prática. No entanto, é importante fazer essa diferenciação. O governo israelense, uma parte importante dele, uma parte, inclusive, próxima ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, essa fonte que falou comigo, que me passou essa informação, é próxima ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, não revelo fonte, evidentemente é um direito que todos os jornalistas têm, mas me disse essa pessoa que o governo, pela informação até que eu passei, era favorável a essa proposta nos termos em que ela foi encaminhada ao Hamas há 2 semanas. Então são informações importantes. Havia uma dúvida, como eu disse antes nesse vídeo, sobre se o governo de Israel apoiava ou não. É claro que, como eu disse, haveria uma disputa interna caso ela fosse aceita pelo Hamas, para que ela pudesse ser colocada em prática. O gabinete precisaria votar, haveria toda a discussão levada adiante
por Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, que se manifestaram em diversas ocasiões contra a proposta. Aliás, eles são basicamente contra todas as propostas para um cessar-fogo. Eles são favoráveis à continuidade da operação, e isso também não é um comentário da minha parte. Isso é um fato. Ambos falam sobre isso abertamente, inclusive com os familiares dos reféns. Enfim, queria trazer essa informação de bastidor, porque normalmente eu não comento sobre o processo de apuração, apesar de ser um tema interessante, muitas pessoas se interessam por jornalismo e eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso, mas nesse caso eu achei importante trazer essa informação de bastidor, porque ela complementa um dado concreto e uma dúvida que existe ainda sobre se o governo era favorável ou não à proposta, que agora sabemos foi rejeitada ou sofreu uma contraproposta, foi rejeitada pelo Hamas. Era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Obrigado.